Olá e bem-vindo à plataforma Prancer. Hoje vamos dar uma olhada em um exemplo de fluxo de usuário para alguém totalmente novo na plataforma. Vamos dar uma olhada em coisas como o assistente autônomo, o assistente de pacote, gerenciamento de estoque, descobertas e geração de relatórios. Vamos começar com o assistente autônomo. É onde a maioria das pessoas começa e é a maneira mais fácil de começar a criar suas digitalizações na plataforma. Essencialmente, permitimos que você apenas conecte seu ambiente e pronto. Para começar, selecione o ambiente de nuvem que você gostaria de verificar. Você pode selecionar quaisquer domínios adicionais que gostaria de verificar e criar um nome de coleção. Um nome de coleção no Prancer é essencialmente como uma pasta ou um buquê para todas as informações relacionadas à sua digitalização. Posteriormente, podemos adicionar mais detalhes e mais varreduras por meio disso, mas quando você passa pelo assistente autônomo, definir uma coleção aqui permite que você crie uma estrutura de pastas para todos os seus outros ativos residirem. Agora, depois de fornecer essas informações, clique em Avançar. Como selecionei o Azure como meu ambiente de nuvem, a próxima página aqui me solicita meus detalhes de conexão com a nuvem do Azure. Para o Azure, temos a ID do locatário, a ID da entidade de serviço e a chave da entidade de serviço. Se eu tivesse selecionado o Google, teriam sido solicitadas informações sobre minha conta de serviço. E se eu tivesse selecionado a AWS, teriam sido solicitadas informações sobre minha conta de usuário do Ion. A próxima opção que tenho aqui é selecionar se quero apenas descobrir automaticamente ou descobrir automaticamente e emular o ataque. Use a opção de descoberta automática. O scanner criará um inventário de todos os recursos nesse ambiente de nuvem. Então ele executará uma varredura CSPM para todas as configurações incorretas de segurança e assim por diante. E, finalmente, ele criará um arquivo PAC para todos os scanners que precisamos executar na segunda fase deste teste, que é a parte do teste de penetração. O arquivo PAC é essencialmente um arquivo de manifesto que informa a segunda rodada de scanners o que verificar e como digitalizar. Então, na fase de descoberta automática, ele simplesmente criará esses arquivos de pacote, mas se eu tivesse selecionado descoberta automática e emular ataques, o que teria acontecido é que os arquivos de pacote seriam realmente executados e novos scanners seriam ativados para conduzir a fase de teste de penetração. Em seguida, posso selecionar Conectar para escolher exatamente onde quero que meu scanner inicial seja colocado dentro do meu ambiente. Então, depois de selecionar o local, posso selecionar Concluir e a plataforma será desativada e iniciará o processo de descoberta automática. Agora, vamos para o assistente de pacote. É aqui que podemos configurar varreduras de penters individuais com um pouco mais de controle do que o que passamos com o assistente autônomo. Então, primeiro, vamos selecionar o ambiente de destino onde gostaríamos de preparar nosso scanner. Em seguida, podemos definir o perfil do aplicativo para verificação. Para que eu possa definir o nome para este teste de aplicativo, posso definir se é uma verificação da web ou uma verificação de API, a gravidade do aplicativo que gostaria de testar, se gostaria que minha verificação fosse intrusiva ou segura. Em seguida, posso definir os padrões de conformidade, para que eu possa selecionar coisas como conformidade com IPAWA ou SOC2, e isso diz ao scanner para talvez adicionar alguns módulos adicionais ao scanner ou retirar coisas que não são necessárias, e assim por diante. Então eu posso definir um cronograma para que eu possa fazer com que isso seja uma varredura única ou monitorá-lo continuamente em uma base definida. Então o último item aqui é nossa instância de scanner. Então, essencialmente, isso determina o que acontece com o scanner depois que ele termina a digitalização. Então, neste caso, vou mantê-lo em excluir o scanner e depois posso selecionar o próximo. Em seguida, posso selecionar onde quero que meu scanner seja preparado. E aqui temos algumas opções e maneiras diferentes de fazer isso. Posso tê-lo em meu ambiente. Posso escolher em qual grupo de recursos gostaria que meu scanner fosse colocado. Mas se digamos que haja um recurso que esteja atrás de um firewall ou não tenha acesso à internet pública, também posso escolher a opção de scanner interno e especificar exatamente em qual BNE, neste caso, quero que meu scanner esteja. Para que não haja problemas de conexão com o recurso que eu gostaria de verificar. Em seguida, temos a página de seleção de alvos, e esta é uma página bastante simples. Posso simplesmente optar por inserir um local de URL para o aplicativo que gostaria de testar ou posso navegar por todos os recursos que tem em meu ambiente a partir do inventário que foi criado pelo assistente autônomo. Para selecionar para qual recurso eu gostaria de apontar o scanner. Na seção de configuração final, temos aqui a seção de autenticação. Então, aqui eu posso optar por adicionar qualquer formato de autenticação que eu precisaria para o meu aplicativo. Assim, posso selecionar métodos como JWT, baseado em formulário, baseado em cookie, baseado em OAuth, e em seguida, temos uma seção personalizada aqui para injeções de token HTTP. E também não há autenticação, que é o que selecionarei neste exemplo. Finalmente, temos um arquivo PAC finalizado e, como você pode ver, essas são todas as informações de configuração que inserimos nas últimas páginas.
E esse arquivo PAC é essencialmente o que informa ao nosso scanner de teste de penetração o que ele precisa escanear e como precisa fazer isso. Então, agora, se eu clicar em enviar, o sistema irá girar o scanner no local que fornecemos e iniciar o processo de realização da varredura do teste de penetração. Agora que examinamos e configuramos alguns scanners no assistente autônomo e no assistente de pacote, vamos examinar as descobertas que eles forneceram. Então, começaremos primeiro com as seções Infra-Findings aqui em cima. Podemos ver alguns filtros para nossas descobertas aqui na parte superior e, se eu rolar um pouco mais para baixo, podemos ver algumas informações gerais sobre a varredura que foi feita. Portanto, havia 33 recursos de nuvem que foram verificados, cerca de 200 cenários anteriores e 59 cenários ou testes que falharam. Então, vamos selecionar, por exemplo, este aqui. Agora, quando entramos nisso, podemos ver algumas descrições, os caminhos para os recursos e algumas opções de correção. E dependendo das permissões concedidas ao Prancer, há alguns itens que podemos corrigir imediatamente em seu ambiente ao vivo. Mas se não, sempre há as etapas de correção e as opções de código de correção fornecidas por nossa própria instância isolada do OpenAI. Assim, posso selecionar a opção Etapas de radiação aqui para ver as etapas exatas necessárias para corrigir essa vulnerabilidade na nuvem. E se eu tivesse selecionado o código de radiação, veria o código necessário para corrigir a vulnerabilidade e faria essas alterações por meio da API do Azure. Mas se eu escolher que não quero ou preciso dessa descoberta, também posso sempre ir até esta seção de ação aqui para excluir esse recurso ou esse teste de minhas descobertas. Agora, vamos para a página de gerenciamento de estoque. Aqui, posso ver todas as varreduras que foram criadas neste locatário. Podemos ver a única varredura que criei no assistente de pacote anteriormente e também podemos ver todas as outras varreduras que foram criadas pelo assistente autônomo. Pode então selecionar a configuração do pacote em qualquer uma dessas varreduras para dar uma olhada no arquivo de pacote que criamos anteriormente. Portanto, essas são as instruções que o scanner de teste de penetração usará quando for girado para realizar a varredura. Então, se eu precisar editar essa configuração, posso simplesmente fazer as alterações diretamente nesse arquivo YAML ou posso voltar e selecionar o menu aqui. E eu tenho opções para voltar ao assistente de pacote que vimos anteriormente e fazer as alterações lá. Ou também posso selecionar essa opção de ataque de esquadria para entrar na estrutura de ataque de esquadria e adicionar técnicas específicas que eu gostaria que meu scanner procurasse. Vamos dar uma olhada nas descobertas do scanner. Posso selecionar para ver os resultados mais recentes e isso me levará à página de descobertas de segurança do aplicativo para esta verificação. Vejo algumas informações básicas de filtro sobre a verificação e posso rolar para baixo para ver todas as vulnerabilidades encontradas nesta verificação. Posso optar por filtrá-los por gravidade, tipo de varredura ou também posso optar por entrar nessa opção de ataque de esquadria aqui. Para filtrar as descobertas com base em técnicas de ataque de esquadria, quando entramos na vulnerabilidade, há algumas informações de identificação. Podemos rolar para baixo para ver algumas descrições e soluções. Existem tags associadas à vulnerabilidade, bem como alguns recursos sobre ela. Também podemos ver alguns cálculos de pontuação CVSS para ver como Prancer chegou à pontuação de gravidade para essa vulnerabilidade. E, finalmente, na parte inferior, aqui estão todas as instâncias individuais dessa vulnerabilidade. Agora, quando eu selecionar uma instância, a plataforma me mostrará as informações de solicitação e resposta para essa instância específica da vulnerabilidade. E se eu precisar verificar isso, posso ir até aqui para selecionar a opção Validar para obter um comando curl que posso executar separadamente na minha máquina pessoal. Agora que vimos as informações de vulnerabilidade, se eu precisar fazer alguma alteração em qualquer uma delas, posso selecionar essa opção de ação aqui para ir e atribuir uma tag a essa instância, editar a instância ou excluir a instância. E se eu precisar adicionar mais instâncias desta ou de outras vulnerabilidades à verificação, posso voltar para a página de gerenciamento de estoque, selecionar o menu para verificação e, em seguida, posso adicionar uma descoberta individual ou importar descobertas de diferentes ferramentas, como Zap, Burpsuite e Nuclei. E então essas descobertas também aparecerão em meus resultados. O último item que você normalmente precisa fazer é a geração de relatórios. Deixe-me voltar para a página de descobertas de segurança do aplicativo aqui e, em seguida, posso selecionar o download e tenho duas opções. Pode baixar um CSV ou baixar o relatório do pacote. Vou escolher baixar relatório do pacote e, em seguida, selecionar gerar relatório e, como podemos ver aqui, um relatório de segurança para essa verificação é gerado. Agora, se eu abrir o relatório, recebo um arquivo HTML. E por ser um arquivo HTML, se o relatório precisar ter um papel timbrado diferente ou uma formatação diferente para qualquer necessidade da empresa, podemos fazer isso facilmente com as opções de modelo de relatório. Mas deixe-me rolar aqui e podemos ver o resumo executivo, a metodologia do escopo do teste e temos a tabela para nossas descobertas. Então, vemos todas as diferentes descobertas aqui, e então eu posso rolar um pouco mais para baixo. Para as descobertas individuais para ver sua gravidade, descrição, impacto, correção e DSMITRE em que as descobertas se enquadram e as instâncias dessa vulnerabilidade.
Se eu continuar rolando para baixo, posso ver cada vez mais essas vulnerabilidades. E se eu rolar para baixo até o final, aqui podemos ver o resumo final deste relatório. E é essencialmente assim que um relatório embalado se parece. E você pode facilmente enviar isso para as pessoas responsáveis para mais análises. E com isso, agora concluímos um exemplo de fluxo de usuário para novos usuários na plataforma. Espero que esta demonstração tenha sido útil para você começar a usar a plataforma e obrigado por assistir.